A partir do mês de julho deste ano de 2024, o Distrito 4640 do Rotary Internacional, no estado do Paraná, terá um novo governador. Será o advogado Luiz Carlos Alves. Luiz Carlos é um rotariano paranaense que nasceu numa propriedade rural da sua família no município de Catanduvas, mas logo se transferiu para uma outra casa que a família possuía na cidade de Cascavel. Assim foi a sua infância, assim foi a sua adolescência, assim foram os primeiros anos da sua juventude, vivendo entre Catanduvas, na zona rural, e Cascavel, na zona urbana. Atualmente, advogado bem-sucedido no Paraná, Luiz Carlos Alves vive na cidade de Cascavel, com sua esposa Kátia Rejane e com seu filho. E neste vídeo de memórias que a gente vê a partir de agora, Luiz Carlos Alves nos conta como foi a sua infância e as lembranças que possui dos seus primeiros anos de vida entre Catanduvas e Cascavel, no estado do Paraná. Bom, Luiz Carlos Alves de Oliveira, eu nasci no dia 9 de outubro de 1967, no interior da cidade do município de Catanduvas, aqui no oeste do Paraná. Cidade que fica distante 50 quilômetros de Cascavel. O meu pai é José Alves de Oliveira, faleceu em 1976, e a minha mãe é Ignes Seller Pinto de Oliveira. Viva, graças a Deus, 86 anos. Sim. Sebastião Alves de Oliveira e Isulina Alves de Oliveira. Cesário Pinto de Oliveira e Petrolina Seller Pinto de Oliveira. A origem da família da minha mãe é toda ela do Rio Grande do Sul. Os meus avós são filhos de italianos, né? A minha avó, Petrolina, mãe da minha mãe, e o meu avô é de origem portuguesa. Originários de Santa Catarina, né? Também tem origem portuguesa. Meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. A mais velha é a Noeli, minha irmã, tem 69 anos. Meu irmão Antônio tem 66 anos. Meu irmão Cláudio tem 64 anos. Minha irmã Leiri tem 60 anos. A minha irmã Enedir tem 58 anos. Minha irmã mais nova que eu tem 53 anos e meu irmão vai fazer 52 anos. A minha infância, nós tivemos 2 residências, uma lá em Catanduvas, no interior de Catanduvas, onde eu nasci, que o meu pai tinha uma propriedade rural lá, e outra aqui em Cascavel, onde a minha mãe mora até hoje. Então, minha mãe mora no mesmo endereço que em Cascavel há mais de 60 anos. E lá, onde meu pai tinha uma propriedade rural, a gente ficava mais durante a semana lá. Era uma casa no interior, né, no sítio, uma casa rural, com pouca estrutura, né, das casas antigas mesmo. Às vezes, no início eu lembro que era casa sem, a gente chama de mata junta, né, que era de madeira, então uma tábua ao lado do outro, e colocava uma mata junta para fechar esse vão, né. Então, era uma casinha simples, né, casa de madeira, sem a estrutura de instalação sanitária, né, casa mesmo do sítio, né, separada da casa, era para fora. O chuveiro, eu lembro que eu era pequeno, era aquele chuveiro de galão, que colocava água, puxava com a cordinha, ligava, era bem diferente. Então, era uma casa relativamente grande pelo número de filhos, né? Mas era uma casa assim com, acredito que umas 6 ou 7 peças, né? Quartos, acho que era 5 quartos, daí sala, cozinha e, enfim,
A área grande, né? Sempre teve. Então, como eu lhe falei, na verdade eu nasci lá, tipo, a minha mãe ia toda segunda-feira e meu pai, na segunda-feira eles iam pro sítio, trabalhavam e no final de semana eles voltavam para Cascavel, que minha mãe mora na casa até hoje. Exatamente, eram duas moradias, então a minha mãe me teve lá no sítio e daí logo em seguida já veio aqui. Então eu fui criado aqui na mesma casa praticamente. Essa casa minha mãe mora nela até hoje, é de madeira também, que antigamente aqui na região era muita casa de madeira, porque a madeireira era muito comum na época. Então ela tem a casa dela até hoje de madeira, aí se tornou uma casa mista, e daí com o passar do tempo foi criando-se uma estrutura melhor, de sanitário dentro de casa, aquela coisa toda. Mas é a mesma casa, no mesmo local, desde quando eu praticamente nasci ali, né? Ali já é uma casa também, elas são era 4 quartos, né? Porque daí era um quarto de homens, de mulheres, às vezes tinha uma visita, a minha mãe e do meu pai. Sala, cozinha sempre grande, e era assim. Ela fica na região, a gente chama praticamente na área central, o bairro é Maria Luísa, né? Bairro Maria Luísa, onde eu estudei grande parte da minha vida. E fica assim numa região, um bairro considerável, hoje considerável um bairro, assim, uma região privilegiada, né? Sempre a minha família toda, sempre nós moramos lá, todos os irmãos, meu pai, minha mãe, até meu pai morrer, depois aí minha irmã mais velha tinha casado já, ela já não morava mais com a gente, aí o meu irmão mais velho ficava geralmente lá no sítio e tal, mas sempre a gente morou sempre ali. Sim, muito comum, né? Naquela época você, tipo, tanto os meninos quanto as meninas, a gente tinha que fazer, às vezes era muito comum a gente que era menor, era lustrar a casa, passar cera, esse tipo de coisa. Mas desde cedo a gente sim fazia algumas coisas. Quando era pequeno, mais esse serviço de lustrar a casa, passar cera, ajudar. Mas sempre teve a divisão de tarefas. Catanduvas não mudou muito assim do que eu lembro da época. Claro, hoje é uma cidade pequena, mas é uma cidade com asfalto, é uma cidade já com pavimentação, o que não tinha naquela época, né? Era estrada de chão mesmo, poeira. Então, assim, não mudou muito daquele tempo. Lembro, na frente da casa da minha mãe não tinha asfalto, era terra. Depois de muito tempo daí que veio o asfalto. Era uma cidade sem prédios, né? Depois os prédios vieram. A maior parte das ruas era sem o asfaltamento, então era bem diferente.